Gravar. Mesmo em Portugal. Tá dando para ver a tela? Tá conseguindo ver, Bárbara, a tela? Sim. Então, modernismo em Portugal, Fernando Pessoa. Por que nós estamos falando de Fernando Pessoa? Fernando Pessoa cai muito nos vestibulares, principalmente o FRJ, o ERJ. Nós falamos de modernismo e não poderíamos deixar de fora falar de Fernando Pessoa e falar do modernismo em Portugal. Afinal de contas, nós fomos influenciados por eles também. Tá? Porque os nossos autores, escritores, poetas da primeira geração, eles iam até Portugal estudar, né, a Europa. Lá era o ponto de encontro, a referência deles, então eles precisavam de estar tendo em vista, participando desse modernismo em Portugal. Então, e cai muito. Fernando Pessoa é um poeta que cai muito no vestibular. Tá? Modernismo em Portugal. 2 semanas eu venho falando dele, desse poeta multifacetado, esse poeta que é um criador de eus, ele cria vários eus, tá? Personagens, que ele entra mesmo na história do personagem, esse personagem é real, esse personagem, ele assina, não é Fernando Pessoa que assina, porque são heterônimos, tá? Que é bem diferente de pseudônimo. Quando eu falo pseudônimo, eu falo um apelido. E quando eu falo heterônimos, é uma criação, é uma personificação mesmo desse personagem, ok? Então, o modernismo em Portugal... Eu tenho um livro dele, professora, Poema Clássico, Fernando Pessoa, Poemas de Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. Então, ele era tão multiplicador de poetas, de eus, que ele criou esses personagens, ele criou outros poetas, o eu dele. Mas ele era a todo momento heterônimo? Não, ele não era a todo momento heterônimo, ele era também ortônimo, ou seja, ele naquele momento ele criava também, ele também era ele mesmo, tá? Também ele era ele mesmo. Só um minutinho aqui, tá, Bárbara? Peraí. No livro dele, eu vi que tem uma parte em que ele fala como nascia os eus dele diferente, tipo, acho que em um ele acorda de manhã e aí olha o céu, lembra de alguém, e aí diz que nasce outro eu nele. Aí é esse Álvaro de Campos. Ele tem essa capacidade de criar outros personagens, tá? Ele cria outros personagens e isso são os seus heterônimos, tá? E quando eu digo que é um ortônimo, é quando é ele mesmo, no momento dele nacionalista, no momento dele poeta, o ser dele poeta. Então, ele teve essa capacidade, por isso ele é tão importante, tão rico e tão presente até os dias atuais. Por isso que nós... os professores de literatura, os literários, dizem que ele é atemporal. Ele não ficou preso ao tempo. Ele, lá no tempo dele, ele conseguiu passear por outros tempos. Fernando Pessoa, quando ele é ele mesmo, tá? Eu já vi questões da UERJ, da UFRJ também, cobrarem quando o Fernando Pessoa é ele mesmo, quando ele é ortônimo. Tá? Então, eu digo que quando Fernando Pessoa é ele mesmo, eu digo que Fernando Pessoa é ortônimo. Quando eu digo que ele é Ricardo Reis, Bernardo Soares, Álvaro de Campos, eu digo que ele é heterônimo. Tá? Então, aqui eu coloquei algumas características dele, as tradições, os seus valores, tá? O que ele usa muito em função do modernismo, porque ele lá é como o Mário de Andrade aqui. Como o Mário foi na primeira geração, hoje Oswald de Andrade. Então, o Fernando foi lá
para o modernismo em Portugal na primeira geração, o que os nossos aqui foram aqui, tá? Por isso é tão cobrado. Ele participou, ele foi um dos fundadores dessa geração do Orfeu. Essa geração ele criou nessa revista, foi um dos fundadores, a geração de Orfeu. Aqui está o nome dos outros poetas também, mas o nome dele vem à frente porque ele foi quem deu o pontapé inicial, foi quem iniciou tudo. Fernando Pessoa, a maior revelação de Orfeu. O seu gênio manifestou-se na sua personalidade fragmentária, ou seja, ele conseguiu fazer essa multiplicação de eus, e tão fortes, com características tão pessoais quanto as dele, quanto a característica dele como ortônimo, tá? Então, ele foi tão pessoal, tão presente nos heterônimos quanto quando ele era ele mesmo, quando ortônimo, tá? Modernismo, literatura portuguesa, a geração de Orfeu. Então, ouviu falar em vestibular, geração de Orfeu, essa revista Orfeu, lembrem-se que é a primeira geração modernista de Portugal. Então, quando eu falo geração de Orfeu, a geração de Portugal, a primeira deles, tá? A nossa aqui, Semana de Arte Moderna, 1922, tá? Aquela mudança toda, aquela apresentação toda. E eles, geração Orfeu, a revista Orfeu. Novas concessões modernistas desenvolveram-se em Portugal, sobretudo no período de 1912 a 24, em torno das revistas Orfeu, Portugal, Futurista e Atena. Mas a Orfeu foi a que deu início, a que sinaliza a primeira geração modernista, tá? Marcada pelo tom provocatório e turbulento. Então, não muito diferente do nosso. Eles também estavam querendo provocar algo, também estavam querendo mudar algo. Modernismo em Portugal, falamos ainda há pouco, quando eu digo que Fernando Pessoa, nesse poema, ele está sendo ortônimo. Então, eu estou querendo dizer que Fernando Pessoa está sendo ele mesmo. Quando eu digo que ele é ortônimo, é ele mesmo, tá? Aqui é o poema Mensagem, que nesse poema ele está sendo ele mesmo, ele não está sendo nenhum dos seus heterônimos, então ele assina ele está sendo nacionalista, está falando sobre questões lá de vindas de Portugal, da sua terra. Modernismo em Portugal, Fernando Pessoa, que é o primeiro nome, personalidades literárias, ele é o multiplicador de eus, ele criou diversas personalidades, tá? Aqui os mais famosos, que é o Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Bernardo Soares, que eu comentei em uma das últimas aulas. Bernardo Soares é um semi-heterônimo, ou seja, ele divide um pouco. Tem nele, o próprio Fernando Pessoa admitiu que há em Bernardo Soares um pouco de Fernando Pessoa. Então, ele disse que está dividido, é uma personalidade dele dividida, que há em Bernardo Soares um pouco de Fernando Pessoa, tá? Então, quando eu ouvi falar que qual é o nome, o heterônimo que é considerado um semi-heterônimo, é Bernardo Soares, porque o próprio Fernando Pessoa admitiu ter posto algumas características particulares e pessoais dele, como ser humano, na escrita, nas características de Bernardo Soares, tá? Como explicar? Psicologicamente, tá? Ele é muito explicado até hoje pelos psicólogos, tá? Inclusive, tem psicólogos que seguem a linha de Fernando Pessoa. Quando vai fazer um tratamento com algum paciente, ele fala sobre a multiplicidade de eus. E essa multiplicidade de eus, tem psicólogos que trabalham, conheço até alguns que fizeram mestrado a partir da multiplicidade de eus de Fernando Pessoa, tá? Ele tem essa capacidade psicológica de ter múltiplas personalidades sem sair da própria personalidade dele, porque ele poderia muito bem ter criado vários personagens e ter deixado de fora ele mesmo, mas ele não fez, ele conseguiu também escrever como ortônimo, tá? Fuga da realidade. Então, nesses estudos, a partir de Fernando Pessoa, doutorados, mestrados, foi descoberto que ele fugia dele mesmo. Então, ele criava múltiplas personalidades
por uma fuga, ele era uma fuga evasiva, ele fugia dele mesmo, ou da realidade, ou da solidão, tá? Literatura, criações literárias, ele exploração das possibilidades de expressão. Então, quem nos garante que através dessas várias personalidades que ele criou, ele estava querendo criar, expressar algo dele. Então, ele criava outros personagens. Isso aqui é uma notícia de jornal, o pessoal falando dele, ó, as ideias liberais e atuais de Fernando Pessoa. Então, ele é tão pessoal, ele é tão atemporal que ele é dito até hoje, porque ele conseguiu não ficar preso lá em 1912, 1914. Ele conseguiu criar esses personagens e ele passeou, né? Ele foi futurista, ele foi neoclássico, ele foi pastoreiro, então ele conseguiu passear no tempo. Revista Orfeu, tá? Esse material vai estar todo disponibilizado lá para vocês, que é o marco inicial do modernismo em Portugal, que foi o lançamento dessa revista. Essa revista foi muito importante e sofreu ataques também furiosos da imprensa, como a nossa aqui na Semana de Arte Moderna, tá? Vou deixar lá para vocês. Geração Orfeu, 1915, então começou primeiro que a nossa foi em 22, na Semana de Arte Moderna, então eles estão o quê? Com 7 anos à frente, né? E período histórico instável, estava acontecendo várias coisas, porque sempre literatura está ligada à história, debate sobre o destino de Portugal, então está ligado às questões históricas, políticas, econômicas e sociais de Portugal, as vanguardas europeias, tá? Também vão influenciar, assim como aqui conosco, futurismo, expressionismo, dadaísmo, atualização estética. Então, nós já podemos perceber que eles também estão buscando algo novo. Também estão querendo romper também com o academicismo, com o passado, tá? Os principais nomes, o Fernando vem na frente, depois Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiras e Ronald de Carvalho, que inclusive até aqui no Brasil também na Semana de Arte Moderna. Fernando Pessoa e os seus heterônimos, tá? Ele constitui um caso ímpar de desdobramento de si, então ele faz esse desdobramento de si, criando várias outras personalidades, tá? Eu deixo bem claro, porque isso aqui é questão de vestibular, heterônimos não são pseudônimos. Quando eu falo pseudônimo, eu falo apelido. Alguém utilizou um apelido, não utilize pseudônimos, não utilize apelidos. O heterônimo não, é uma criação de eus. É uma criação mesmo de personalidade, é uma personificação de alguém. Ele deu data de nascimento, ele criou, deu profissão, tudo. Então, são heterônimos, tá? Fernando Pessoa não inventou personagens poetas, mas criou obras de poeta. Então, ele não criou personagens poetas. Ele criou o quê? Mas criou obras de poetas. Então, isso quer dizer o quê? Que esses personagens, eles são poetas. Eles criaram obras de poeta. Ele criou obras de poetas. E, em função delas, as biografias, existem biografias de Álvaro Campos, Ricardo Reis, seus principais heterônimos. Então, são obras poéticas, feitas por heterônimos. Orfeu, metáfora, né? É uma metáfora de uma geração de homens que não olham para trás, que querem esquecer o passado e centrar as suas atenções no futuro. Opa, está parecido com a nossa. Então, eles estão querendo o quê? Também romper com o academicismo. Eles estão rompendo com o passado. Ó. Não olham para trás, querem esquecer o passado. Então, eles querem esquecer o passado. Principal propósito, dar uma bofetada no gosto público, tá? Então, tá entre aspas, porque foi Almada Negreiros quem falou essa frase. Então, eles também queriam acabar com aquele academicismo, com aquela metrificação toda também. Ó. Pretendem agitar, subverter, escandalizar as inteligências e as sensibilidades e pôr todas as convenções sociais em causa. Comunicar a nova mensagem europeia, preocupando-se apenas com a beleza da poesia, arte pela arte, embora proporcionando a descida às profundezas do subconsciente e a fixação da agitada idade moderna.
tá? Autonomia da arte. Então, o que eles buscam? A autonomia da arte, tá? Eles querem mostrar, acabar com essa preocupação, tá? Só da arte pela arte. Então, eles querem o quê? Uma autonomia da arte. A primeira geração modernista em Portugal tem essa preocupação da autonomia da arte. Orfismo, tá? Coloquei as características, as principais características, tá? O que eles buscavam, tá? Impregnado de uma religiosidade esotérica, de gosto pelas ciências ocultas, de um sebastianismo místico. Os escritores da geração de Orfeu tornaram-se herméticos, pouco acessíveis, tá? A obra de Fernando Pessoa é uma das mais significativas já escritas em língua portuguesa. Só foi publicada 10 anos após a sua morte, que se deu em 1935. Tá? O desejo deles, escandalizar o burguês, desajuste social e cultural, cosmopolitismo, incorporação de proposta das vanguardas, tá? Idolatria do poético, do não prático e do não burguês. Então, eles buscavam uma autonomia pela arte. Aqui, os principais heterônimos: Alberto Caeiro, o poeta pastor, tá? Fernando Pessoa chamávamos de meu mestre Caeiro. O mais importante de seus heterônimos era um homem do campo. Então, Alberto Caeiro era aquele filósofo, aquele pensador. Ele era o homem do campo. No entanto, um ser especulativo, perquiridor do mundo. Tá? Seus poemas mais importantes estão reunidos sob o título Guardador de Rebanhos e Poemas Completos de Caeiro. Então, falou em natureza, filosofia, homem do campo, Alberto Caeiro. Álvaro de Campos, o poeta das sensações do homem moderno. Tá? Então, esse é o poeta moderno. Poesia marcada pela inquietação do século XX, personalidade citadina, ou seja, da cidade, que louva o movimento e as máquinas. Tomando pela emoção da existência, tem a consciência da vida, do progresso, da era das máquinas, do barulho, da eletricidade, da velocidade. Mas é triste, devastadoramente triste. Então, ele é triste, mas ele é um poeta da cidade, um poeta que utiliza o futurismo. Tá? Seus poemas mais conhecidos são Odé Triunfal, Tabacaria. Peraí só um minutinho. Tabacaria e Poema em Linha Reta. Helenista e, portanto, Ricardo Reis agora. O Ricardo Reis é o nosso poeta neoclássico. Ele é helenista, cultivador de características estruturais e de temas clássicos. O Ricardo Reis, ele tem sua poesia marcada pelo carpe diem, arcadismo, aproveite o seu dia. Ou seja, em suas odes aparecerá o lema gozar a brevidade da vida, aproveitar o momento, aproveitar cada segundo do dia, desfrutar o que se possa obter do momento em que se vive. Então, ele cultua o paganismo, bem diferente do Fernando Pessoa. Nas últimas aulas eu falei sobre isso. Fernando Pessoa é um poeta religioso, tá? Bem católico. Agora, o Ricardo Reis, ele é neoclássico e ele vai acreditar, vai crer em figuras mitológicas. Portugal, modernismo, eu coloquei as 3 gerações, tem uma pequena diferença, que eles foram até a 4ª, que é o que eles julgam. Oi, pode falar. O Ricardo Reis é um dos euterotônimos do Fernando Pessoa? Um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Sim, senhora. Ele é um dos heterônimos dele. Ele é um heterônimo neoclássico. Como eu falei, Fernando Pessoa criou vários, tá? E cada um tinha sua personalidade ideológica, social, política, cada um tinha seu posicionamento. O Ricardo Reis é um deles, que é bem o oposto do Fernando Pessoa, porque ele volta lá para o arcadismo, ele é aquele cara bem calmo, culto e neoclássico. Então, e ele é pagão. Ele é pagão, ele não acredita em nada, só em figuras mitológicas. Bem oposto de Fernando Pessoa, que é bem católico, tá? Bem religioso. Modernismo em Portugal, coloquei essa tabela para ficar para vocês poderem estudar. Primeira geração, peraí, deixa eu voltar lá, só um minuto.
para vocês. O mouse escapuliu aqui. Vou colocar tudo isso lá disponibilizado, que não podemos fechar a matéria de modernismo sem estar falando do modernismo em Portugal, que foi muito importante para nós. Afinal, nós éramos bem influenciados por eles, né? Então, aqui, ó. Primeira geração, revista Orfeu, Fernando Pessoa. Segunda, aí já veio 27 a 40, revista Presença. Aí já teve outro representante, José Régio. Terceira geração, neorrealismo, Alves Redol e Virgílio Ferreira. E a quarta, que lá eles foram até a quarta, porque eles dizem que está até hoje, a atualidade, que é o surrealismo. Flor Bela Espanca e José Saramago. Vocês já devem ter ouvido falar muito de José Saramago. Então, lá em Portugal, eles estão na quarta até hoje. Eles dizem que estão na quarta geração até hoje. Contexto histórico. Como que está ligado esse modernismo de Portugal? Século XX, queda da monarquia, proclamação da República, Partido Democrático, participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, então contexto histórico, século XX. Primeira Guerra Mundial também. Golpe militar, ditadura militar salazarista, Antônio de Oliveira Salazar. Revolução dos Cravos. Então, nosso contexto histórico, modernismo em Portugal, o contexto deles, no caso, está ligado a tudo isso. Proclamação da República, partidos democráticos, tá? E a queda da monarquia. Um minutinho. Tem o Miguel tá falando que o meu áudio ele não está conseguindo ouvir, então o problema deve estar no áudio dele. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, professor. Então, o problema está no áudio dele. Vou colocar aqui para ele que o problema deve estar no áudio dele. Miguel, o problema deve estar no seu áudio, tá? Você deve aumentar, então, o volume do seu celular ou do seu computador, porque aqui os outros alunos que estão aqui estão conseguindo ouvir bem, tá? Dá uma aumentada aí no seu volume aí. Então, tudo que está aqui é um contexto histórico, né, ligado ao modernismo de Portugal. Coloquei aqui de novo, contexto histórico, atraso econômico, tá? Portugal estava passando por esses problemas econômicos, ruralização, influência da igreja, tá? Hay muita influência da igreja. Lisboa, centro cultural, desejo de renovação cultural. Então, eles também estavam buscando uma renovação cultural, assim como nós aqui em 22. Na prática, vamos colocar em prática aqui. Vamos tentar fazer esse exercício aqui agora, ok? O modernismo em Portugal foi fruto das novas concepções estéticas que circulavam na Europa no início do século. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Corresponde à primeira fase... Oi? Deixa, a senhora falou que para responder depois. Daqui a pouquinho só. Corresponde à primeira fase do modernismo português, presencialismo ou presencismo, orfismo, surrealismo, neorrealismo. O modernismo tomou lugar num período que permeia a primeira guerra, né, 1914 e 1918, e a segunda, guerras mundiais. Verdadeiro ou falso? Vamos tentar responder aí que eu já vou estar dando a resposta, tá? Só colocar aqui o nome de vocês, a presença. Miguel, você está conseguindo me ouvir? Ele não o som, ele deve estar com problema no som, porque eu não estou nem ouvindo ele. Tá me ouvindo, Miguel? Acho que ele deve estar com problema lá no som dele. Maria Eduarda está aí, né? E o Miguel agora. Miguel, se você estiver me ouvindo, depois você participa do grupo do Telegram, tá?
Caso você queira, depois você me fala, que é para eu colocar de novo o link lá do Telegram e enviar os trabalhos, né? Vamos lá? Vamos tentar responder antes que acabe o nosso tempo, né? Vamos lá. Portugal foi fruto. Quando que deu início esse século? Foi no século XIX? É um desses que estão aqui. Não, foi no século XX, tá? É Século porque eu li. XX, Ah, tá? eu falei Onde errado. realmente começa mesmo o século XX. Corresponde à primeira fase do modernismo português. A primeira fase foi o quê? O que aconteceu na primeira fase do modernismo português, Não Portugal? vai. Português? Presencialismo, orfismo, surrealismo ou neorrealismo? Orfismo? Orfismo. Eu não posso dizer que foi presencialismo, que presencialismo é a segunda geração de Portugal, a revista Presença, tá? Surrealismo é uma vanguarda, né? E neorrealismo é o que vai acontecer lá na quarta geração deles, que eles vão estar até hoje, que eles dizem que são a terceira e a quarta. Então a resposta da 2 é orfismo. Marquem aí. O modernismo tomou lugar num período que permeia as duas guerras, né? A primeira e a segunda. Então, o modernismo está nesse período. Isso é verdadeiro ou é falso? Alguém sabe me responder? Isso é verdadeiro ou falso? Vocês estão conseguindo me ouvir? Verdadeiro? Verdadeiro, muito bem. Por quê? Porque está no início, naquele problema todo, que deu o pontapé inicial, porque teve esse problema todo histórico, social, e também na Segunda Guerra, porque é um movimento longo, assim como o nosso. O nosso também pegou Primeira e Segunda. Então, aqui, Primeira e Segunda Guerra, tá? Printem a tela aí, copinho, vou estar apagando para passarmos para a próxima tela. Então, falou em modernismo em Portugal, primeira geração, Fernando Pessoa. Contexto histórico, proclamação da República, tá? Ruralização, orfismo, né? Eles estão querendo mudar. É parecido com o nosso? Sim, o nosso que é parecido com o deles. Eles começaram primeiro, em 1915. O pontapé inicial, revista Orfeu, orfismo. Vou apagar aqui, tá? Para passar para a próxima tela. Marque apenas as afirmativas corretas quanto ao orfismo. Futurismo e expressionismo influenciaram essa geração? Fernando Pessoa é uma das principais personalidades do modernismo em Portugal? É assim chamada tendo em conta que é esse o nome da publicação que demarca a fronteira com a anterior escola literária? A revista que teve à frente Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, primeiro grupo modernista, foi um grande escândalo. Ela teve a duração de apenas um ano, o que aconteceu em decorrência de problemas financeiros após o suicídio de Mário de Sá Carneiro. Vou marcar as afirmativas corretas, tá? A segunda é correta? Oi, nome A da segunda é publicação. correta, né? A segunda, que demarca a fronteira com a anterior escola Não, literária? Fernando Pessoa é uma das principais personalidades do modernismo em Portugal, essa é a Isso, segunda. essa aí mesmo, Fernando Pessoa. Essa aqui está correta, então já vamos deixar marcada. Ó, Fernando Pessoa. E tem mais uma.
A segunda eu não sei qual é, não. É a última, tá? Essa aqui, ó. A revista que teve à frente, Fernando Pessoa, e foi um grande escândalo, tá? E teve duração de apenas 1 ano. Então, essa aqui também, tá? Temos 2 alternativas. Isto é uma pergunta no plural, resposta no plural. 2 alternativas. Estão marcadas aí com xizinho. 5. O segundo momento do modernismo em Portugal inicia-se com o lançamento da revista Presença. Então, a segunda geração do modernismo em Portugal, ela se inicia com a revista Presença? Essa resposta está correta ou errada? O que vocês acham? Acho que tá errada, não? Está correta, porque a primeira geração Tá é o orfismo, a segunda geração é a revista Presença, tá? Eles lá... Porque a senhora tinha dito que na primeira geração também surgiu por causa da revista Negócio de Orfeu, certo? A primeira Aí eu geração. pensei que essa segunda não tinha nada a ver com revista. Não, tem sim. Lá eles eram muito ligados a revistas, diferente aqui. Nós também tivemos revistas, mas o deles era mais ligado à revista. A primeira geração é orfismo, a segunda geração é a revista Presença, tá ok? Então, primeira, orfismo. Ouviu falar questão em vestibular, revista Presença, presencialismo? Lembre que é o segundo momento do modernismo em Portugal, tá? Tá apagando aqui. Passar para outra tela. Vamos lá. Isso aqui eu deixei para ficar bem marcado aqui para vocês, tá? Ó. O modernismo em Portugal costuma ser dividido em 2 partes: orfismo, primeira geração, e presencismo, que é a revista Presença, segunda geração. Muito embora alguns estudiosos considerem movimentos neorrealistas e surrealistas como vertentes modernistas, tá? Então, a primeira geração, orfismo, segunda, presencismo, revista Presença, e no outro, revista Orfeu. Tá? Mas alguns literários vão estar classificando como movimentos neorrealistas e movimentos surrealistas. Tá? Mas o que aparece mais é orfismo e presencismo. Tarefa de casa. Eu vou estar explicando o que vocês vão estar fazendo no trabalho de casa, tá? Atividades parecidas com a de aula. Na número 1, sobre Fernando Pessoa, assinale a resposta correta. Então, vocês vão estar analisando e vendo qual é a resposta alternativa correta a respeito de Fernando Pessoa, tá? 2. Mensagem é um livro exemplar de Fernando Pessoa e aí vocês vão pesquisar sobre o livro Mensagem, essa obra de Fernando Pessoa. Aí aqui tem várias alternativas, vocês vão marcar a correta. As vanguardas europeias, está dando que o nosso tempo vai acabar, mas ainda dá tempo de explicar tudo. As vanguardas europeias que influenciaram a geração Orfeu aí vocês vão ver aqui quais vanguardas europeias que influenciaram a geração Orfeu, que é a primeira geração modernista, tá? Geração Orfeu, primeira geração modernista. Então, vocês vão estar dando uma pesquisada para ver quais vanguardas europeias que influenciaram. 4. Discorra a respeito da influência do contexto histórico perante a primeira geração modernista de Portugal. Tá? Então, que contexto histórico? Nós falamos isso aqui durante a aula. Que contexto histórico estava envolvido essa primeira geração de Portugal? O que pretendia a primeira geração modernista em Portugal? Nós falamos aqui na aula também. Há relações de princípios entre as 2 gerações? Faltou um S ali, depois eu coloco modernistas. Primeira de Portugal e a primeira do Brasil? Quais? Existem relações de princípios, então vocês vão estar me falando. Quem lembra da primeira geração e agora está vendo a primeira de Portugal, eu quero só que vocês me falem quais são as relações de princípios que há, tá?
7. Segunda geração modernista em Portugal também consolidava certas atitudes e questionamentos advindos da primeira geração modernista. Por quê? Será que eles também estavam buscando a mesma coisa que a nossa segunda geração aqui? Que a nossa segunda geração, ela consolidava questionamentos da primeira. Então, eu quero que vocês me respondam se a segunda geração modernista também era assim em Portugal. 8. Que tipo de literatura é destacada na terceira geração modernista? Quem olhar os slides depois vai conseguir estar respondendo tudo. 9. Real importância de Fernando Pessoa para o modernismo em Portugal. Qual foi a real importância dele? Ele teve. Falamos também lá no início dos slides. A real importância do Fernando Pessoa para o modernismo em Portugal. 10. Explique. Fernando Pessoa é um criador de eus ou de poetas? Também está essa resposta nos slides. Eu comentei aqui e falei sobre essa multiplicidade de eus dele e essa criação de poetas, tá? Aqui eu deixei esse poema. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, tá? Fernando Pessoa. Eu vou passar aqui para a próxima tela, que é o fim da nossa aula. Faltam 7 minutos. Alguém tem alguma pergunta relacionada ao modernismo em Portugal e Fernando Pessoa? Alguém tem alguma questão, alguma pergunta para fazer antes do término da aula? Não, professora. Tá bem explicadinho, né? Então, vou deixar eu vou passar em PDF, eu vou deixar esses slides todos lá, que vai dar para que vocês possam estar fazendo trabalho de casa, vocês vão poder estar fazendo trabalho de casa, e me entregando, enviando. Hoje eu vou estar lá organizando, colocando os gabaritos lá que estão faltando na plataforma. Eu estava fazendo as correções dos trabalhos de vocês. E quem ainda não tem entregue ainda, vocês sabem alguém que não tem entregue trabalho de sondagem, eu creio que ainda dá tempo, fala com a coordenação para poder estar mandando para o meu e-mail. E qualquer dúvida, me perguntem, me procurem lá no Telegram, que eu estou lá durante o horário de aula, amanhã, depois, eu posso estar ajudando vocês, tá? Eu já fiz aqui, já coloquei a chamada. E fiquem com Deus. Até a próxima aula, que é quarta-feira. Não faltem aula de redação. Vamos estar continuando, dando continuidade na aula passada, tá? Que eu deixei lá. Nós vamos fazer os desenvolvimentos daqueles argumentos lá, daquelas teses que eu deixei lá. Não faltem, avisem os colegas, tá? Fiquem com Deus. Até quarta-feira, às 10 horas, tá bom? Tchau. Tá.